Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é mais uma lição da Escola Sabatina, a lição número 8, Luz no Santuário. Luz do Santuário. O verso para memorizar. Mas antes de eu falar de tudo isso, essa lição, vamos fazer uma oração, para fortalecer a nossa fé, para logo nesse dia do Senhor, no sábado de manhã, no sábado da manhã, o dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e termina hoje ao pôr do sol. Quero sentir aquela paz. Quero fazer uma oração para sentir a presença do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, para nós sentirmos a Tua presença com paz e alegria, para falar sobre o assunto do santuário, que começou em 1844, Senhor. Quero que o santuário foi estabelecido, que foi purificado. Por isso, meu Deus, vou contar a história, vou pregar a Tua palavra. Faça-me de mim o Teu servo, Senhor, para que eu possa proclamar a Tua palavra para todos, para toda a nação, para que essa mensagem chegue para todos, Senhor. Por isso, eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, verso para memorizar, a lição de sábado. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita no trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Isso está em Hebreus capítulo 8, versículos do 1 ao 2. Depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, alguns mileritas compreenderam que a profecia das 2.300 dias não tinha a ver com a volta de Jesus, como foi entendida, mas com a obra de Cristo no santuário celestial, descrita no livro de Hebreus. A purificação do santuário no céu era um cumprimento da purificação simbólica do santuário terrestre, ensinada em Levítico. Para entender melhor esta importante verdade, observe o paralelo entre Daniel 7 e 8. Isso está um gráfico aqui na lição, que fala, o capítulo 7 e 8 de Daniel, que fala no capítulo 7, vamos dar uma olhada no capítulo 7 de Daniel, falando sobre os 4 animais, é importante, a gente aprender sobre o livro de Daniel e Apocalipse, que ele fala para o tempo do fim. As profecias são para o tempo do fim. Então vamos ver em Daniel capítulo 7. O título do capítulo é O Sonho sobre os 4 animais. Vamos falar a partir do versículo 4. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como de homem. Ele foi dado a mente de homem. Quer dizer, ele está falando de Babilônia. O leão, significava Babilônia. Aí no versículo 5 ele fala: Continuei olhando e eis que, segundo um animal semelhante a um urso, e qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Esse é o urso, que significava a Média e a Persa, que veio depois de Babilônia, que era esse reino da Média e Persa, derrotaram a Babilônia, venceram na batalha. Então, quer dizer, aqui já é o segundo animal. No versículo 6, depois disto, continuei olhando e eis aqui um outro semelhante a um leopardo. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Quer dizer, o leopardo era o reino da Grécia, que era liderada pelo comandante Alexandre o Grande. E ele conquistou em rápido acesso, em 10 anos, milhares de reinos. Foi rápida a ascensão. Tem rei aí que demora
cara, vários anos, cara, para conquistar um reino, ou até dois. Cara, ele conquistou milhares de reinos. Cara, foi uma vitória incansável, cara, de Alexandre o Grande. Ele que não desistiu, cara, de suas batalhas. Mas, quando ele tinha 33 anos, ele morreu e, os seus 4 generais, cara, ele tinha bastante generais, mas 4, cara, se dispôs, cara, de ficar no lugar, cara, de Alexandre o Grande. Porque a família de Alexandre o Grande cara, tinha problemas mentais. O irmão, o tio, ela tinha problemas mentais, então por isso que não tinha condições, cara, de governar a Grécia. Por isso 4 generais reinou no lugar de Alexandre o Grande. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés de que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Está falando de Roma. Está falando do Império Roma, que era Roma pagã, cara, que surgiu em 1168, que surgiu em 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, era Roma que estava governando na época. Então, por isso que foi até 476. Cristo morreu no ano 31, e reinou até 476, que era o Império Romano. Então, que ele está falando aqui até Roma. Aí no versículo 8, que ele fala assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Quer dizer, aqui que ele está falando de um chifre pequeno. Mas chifre pequeno entre os 10 chifres do animal, que surgiu um chifre pequeno. E nesse surgimento do chifre pequeno, que ela derrubou 3, que era dos 10 chifres. Então ficou 7 chifres, com um chifre pequeno ficou 8. Mas como se diz assim, o chifre pequeno governava esses 7 chifres. Então, quer dizer, esse chifre pequeno é Roma papal, que é a Igreja Apostólica Católica Romana, que na história, se vocês lerem, cara, governou e matou mais de 100 milhões de cristãos. Não sou eu que estou falando, é a história contada. Aí, o gráfico aqui está falando de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Agora vai falar no juízo no céu. Olha só, no versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Quer dizer, era o tribunal, que era do juízo celestial, que começou aquela visão que Daniel teve, essa visão que Daniel teve no capítulo 7, que era do sonho dos 4 animais. Essa visão, que era do juízo celestial, cumpriu-se em 1844. O juízo dos mortos. Começou ali, que era o tribunal do juízo dos mortos. Mas, Guilherme, tribunal do juízo dos mortos? E o juízo dos vivos? Cumprirá, a partir do decreto dominical, que Roma Papal estabelecerá
junto com os Estados Unidos da América. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Eles vão se juntar, ele vai decretar um decreto dominical, que era a guarda do domingo, que era um dia santo. Aí começa o juízo dos vivos. Por que juízo dos vivos? Porque Deus vai avaliar quem vai escolher a sua marca ou quem escolherá a marca da besta. Mas como funciona o juízo dos mortos? Aqueles que aceitaram a mensagem, mas morreram, e aqueles que rejeitaram a mensagem, mas morreram, é a mesma coisa. Cada caso está sendo julgado. De 1844 para cá. E o julgamento dos vivos começa a partir do decreto dominical. Então, quer dizer, é o gráfico. Aí, em Daniel capítulo 8, já não tem mais no gráfico aqui, já não tem mais Babilônia. Por quê? Que era igual eu falei, que era o segundo animal, que é o Império da Média ou Persa, derrotou Babilônia. Aí, vai de Média ao Persa, que era Grécia e Roma. Olha o que diz Daniel capítulo 8 aqui. Daniel capítulo 8. O título do capítulo é A Visão sobre um Carneiro e um Bode. Aí no versículo 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante de um rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. E ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Quer dizer, aqui está falando do carneiro, que é a Média e Persa. Você lembra do urso, que tinha 3 costelas na boca? Foram 3 conquistas que eles conquistaram. Lídia, Egito e Babilônia. Aí ele, sobremaneira, fala aqui, sobremaneira se engrandecia. Conquistava. Aí no versículo 5, acaba seu poderio. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e o correu contra ele todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e sua força quebrou-lhe-se o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Você lembra do leopardo? Que no começo tinha asas de águia? Por quê? Alexandre o Grande, que era o que eu falei, conquistou em 10 anos milhares de reinos, rapidamente, mas ele acabou morrendo, aos 33 anos. E os 4 chifres que fala aqui, que os 4 chifres notáveis são os 4 generais. Daí, quer dizer, está falando aqui de Roma também, Médio-Persa, Grécia e Roma. Quer dizer, a Grécia derrotou a Médio-Persa. Foram 3 batalhas. Quando eu fizer
no último vídeo do Desvendando o Apocalipse, eu vou fazer um resumo das profecias. Cara, eu vou falar sobre essa profecia. Eu vou falar mais detalhadamente sobre essa profecia pela vitória da Grécia sobre a Médio-Persa. O versículo 9 fala de Roma. De um dos 2 chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Quer dizer, o papado, que era a Igreja Apostólica Católica Romana, em 538, que foi o estabelecimento da igreja. O bispo da época se apoderou-se e começou a reinar. E a partir dali, fez um ano de trevas. A Idade Média foi os anos de trevas, de total escuridão. Por isso que no Apocalipse, o cavalo preto é a Igreja Apostólica Católica Romana. Era o cavalo preto. Eram uns anos pretos, uns anos de trevas, eram uns anos escuros. Porque essa igreja matou mais de 100 milhões de cristãos. E matava também não só os cristãos, matava os poderosos, os reis, os príncipes, que não seguiam a sua lei. Não sou eu que estou falando, é a história. Continuando a lição. E esses paralelos ajudam a mostrar a verdadeira natureza da purificação do santuário, que é o juízo investigativo pré-advento. Na lição dessa semana estudaremos a verdade bíblica vital do ministério de Cristo no santuário celestial. E esta lição se baseia nos capítulos 22, 24 e 28 do livro Grande Conflito. A lição de domingo, o santuário celestial. Ao se debruçarem sobre as Escrituras depois de outubro de 1844, os primeiros crentes adventistas entenderam que há 2 santuários mencionados na Bíblia. O que Moisés construiu o original no céu. O termo tabernáculo, o termo santuário é usado na Bíblia, refere-se em primeiro lugar ao tabernáculo construído por Moisés como modelo ou tipo das coisas celestiais, e em segundo lugar ao verdadeiro tabernáculo no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Com a morte de Cristo, o ritual típico perdeu sua importância. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança, visto que a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nesta era. O santuário ao qual se refere ao da nova aliança. Ao terminar os 2.300 dias em 1844, já por muitos séculos, não havia santuário na terra. Por isso, profecia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Isso está em Daniel 8,14. Aponta inquestionavelmente para o santuário do céu. Isso quem está dizendo é a serva do Senhor Ellen G. White. No Grande Conflito, página 353. O santuário no deserto era uma maquete ou um modelo do santuário celestial. Os serviços do santuário terrestre pronunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido representava a oferta de Jesus na cruz do Calvário. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. Por meio da morte de Cristo estamos livres da condenação do pecado. A culpa deixa de existir quando aceitamos o sacrifício de Jesus em nosso favor e confessamos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 9. Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, é também o sacerdote que vive para nós. Jesus pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado. Romanos 8, 1 a 4. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Ele remove a culpa e nos salva do poder do pecado. O ministério de Jesus no santuário do céu é por nós.
Como resultado da sua intercessão, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado. Não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Em Cristo somos livres da condenação e do controle do pecado. Apegados a Cristo, temos a certeza da salvação. A pergunta no rodapé: o que significa para saber que Jesus está no céu, ministrando em seu favor? Por que você precisa de um mediador? Porque essa verdade é uma boa notícia. Todos nós precisamos de um mediador. Todos nós, precisa, da salvação. Mas só que nós temos que aceitar a Jesus. Esquecer os pecados, jogar fora os pecados e aceitarmos a Jesus. Guardar os seus mandamentos, o guardar os mandamentos é a gente guardar em nosso coração. Além de aceitar a Jesus, todo dia aceitando a Jesus, a sua graça, nós somos salvos pela graça. O guardar o mandamento era guardar dentro do seu coração, não roubar, não adulterar, não olhar a casa do próximo, não dizer falso testemunho ao próximo, guardar o sábado, que é um problema hoje em dia, guardar o sábado, respeitar pai e mãe, não terá outros deuses diante do Senhor, não fazer imagens de escultura que provoca o Senhor, quer dizer, guardar no seu coração. Não matar, não roubar. Isso é guardar os mandamentos. Você saber que você não pode fazer isso. Que você tem que guardar o sábado. E quando fala aqui que cessou, o sacrifício diário, o sacrifício do deserto, lá do tabernáculo, fala que, quando Jesus morreu na cruz, cessou, a cortina rasgou de cima para baixo, porque, não precisaria mais, da morte do Cordeiro, que o verdadeiro Cordeiro de Deus morreu na cruz, então não precisava mais de sacrifício. Lição de segunda-feira, no Santo dos Santos. Os sacerdotes ministravam todos os dias do ano, mas no dia da expiação, Yom Kippur, os olhos de todos se voltavam para o santuário. Os capítulos 16 e 23 de Levíticos dão instruções para este dia. Todas as atividades seculares cessavam e todos jejuavam. Enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus no lugar santíssimo em favor do povo, todos faziam um exame de consciência e buscavam a Deus em confissão. Qualquer um que não se humilhasse no dia da expiação era eliminado do povo, isto é, não faria mais parte do povo escolhido. Levítico capítulo 23, versos 27 a 29. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode e do Senhor para o santuário, e depois de aspergi-lo no propiciatório, aplicava o sangue dos chifres do altar de ouro, do altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados de Israel. Então o animal era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. O sangue era transferido para o santuário dos cultos diários, mostrando o registro do pecado. Jeremias capítulo 17, verso 1. E o fato que se Deus se responsabilizava pelo destino final dele, no dia da expiação, o pecado era transferido para fora do santuário, colocado sobre o bode Azazel, representando Satanás e revelando sua responsabilidade pelo pecado. E esse bode era levado para o deserto, de modo que no fim do dia da expiação, Deus tinha no santuário o povo purificados. No santuário celestial, Cristo ministrou por nós o lugar santo e desde 1844, no fim dos 2.300 dias, ministra no Santíssimo. Venceremos no juízo por causa de Jesus, nosso substituto. Jesus foi condenado para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Quem disse isso foi a serva do Senhor Ellen G. White, o desejado de todas as nações. Página 14. Como resultado dessa justiça, acredita nós, afligimos nossas almas,
o que é um afastamento do pecado. Isto significa que nos incomodarmos com o mal e que não justificamos nem nos apegamos a pecados acariciados, mas que crescemos na graça e vivemos em santidade. A pergunta no rodapé: o que significa o dia da expiação? Ele deve fazer diferença na forma como vivemos? Com certeza. Está falando aqui que no dia da expiação o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, queria aspergir o animal, que ele confessava o pecado de todos em Israel, que era o dia 10 do sétimo mês, que era todo dia 10 do sétimo mês, que era ano por ano, ele fazia, era essa expiação do pecado do povo, que era todo o povo em geral, que ele fazia essa expiação. E Jesus, que era sacerdote do ano 31 até 1844, ele fazia o papel de sacerdote. A partir de 1844 até a volta dele, ele é nosso sumo sacerdote. A lição de terça-feira: o juízo chegou. A pergunta número 3. Qual é a semelhança entre Daniel 7, 9 e 10 e Apocalipse 14, 6 a 7? O juízo é um tema permanente da Bíblia. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, que sejam boas ou que sejam más. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Jesus chamou a atenção de seus ouvintes para o juízo futuro, quando as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Mateus capítulo 12, verso 36. Paulo escreveu: Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. João ouviu o anjo dizendo: é chegada a hora em que ele vai julgar. Apocalipse 14, 7. A pergunta número 4. Quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Que declaração foi feita a João? Uma vez que Cristo vem para dar a recompensa final, deve haver um juízo antes disso, para mostrar o resultado das escolhas de cada um quando ele vier. Quando Cristo retornar, não haverá segunda chance. Todo ser humano teve informações suficientes para tomar sua decisão definitiva e irrevogável a favor ou contra Cristo. Pergunta número 5. Por que Jesus se relaciona de forma tão diferente com esses dois grupos de crentes? Quando a obra da investigação se encerrar, depois de examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professarem a ser seguidores de Cristo, então e somente então se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mateus capítulo 25, versículo 10, que está falando das 10 virgens. Esta breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que ele se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Isso quem está falando é a serva do Senhor Ellen G. White no Grande Conflito, página 362. A pergunta no rodapé: em Cristo temos o perdão e o poder para vencer o mal? Em Cristo temos o perdão e o poder para vencer o mal. Precisamos ter o juízo? Sim, com certeza. Todos nós vamos ser julgados. Todos nós vamos passar pelo juízo celestial. A lição de quarta-feira: a boa notícia do lugar santíssimo. A pergunta número 6. Que segurança qual convite temos em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16 e capítulo 10, versos 19 a 22. Paulo enfatiza que devemos conservar firme a confissão e chegar com confiança, sem desistir, com fé em nosso sumo sacerdote. Nele temos tudo o que precisamos. Pela fé entramos no santuário pelo noivo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Olhando para o pátio, vemos sangue nos chifres do altar de bronze. No lugar santo, vemos sangue nos chifres e de outro o altar do incenso. Contemplamos o sangue aspergido na cortina diante do propiciatório.
O sangue de Jesus prepara o caminho a cada passo. Isso nos dá esperança, pois só podemos nos encontrar com Deus quando Jesus nos perdoa e apaga os nossos pecados. A misericórdia divina é infinita, porém sua justiça também. E a justiça não pode aceitar o sacrifício de Cristo como expiação por nossas transgressões, a menor que Jesus garanta que os pecados serão perdoados e depois apagados. A pergunta número 7. No contexto do grande conflito, por que essa visão é importante? De que modo ela conecta a lei do Evangelho? Na glória da presença divina, na sala do trono do universo, na base do trono de Deus, encontramos a lei de Deus na arca da aliança. No lugar santíssimo, a justiça e a misericórdia divina se revelam. Nenhum poder terreno pode mudar a lei, porque, entre as outras razões, ela está preservada na arca da aliança no céu. Hebreus capítulo 8, verso 10, diz: porque esta aliança que farei com a minha casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ao entrarmos pela fé no santuário do céu, encontramos perdão para os nossos pecados passados e poder para viver uma vida obediente por meio de Cristo, que morreu por nós e escreveu a lei em nosso coração. Jesus nos salva totalmente. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Da penalidade e do poder do pecado. Porque a pergunta no rodapé: por que a intercessão de Jesus é uma notícia incrivelmente boa? Visto que a lei e o padrão de justiça que esperança teríamos sem o Evangelho? Que esperança seria em o Evangelho? Nenhuma. Era precisamos do Evangelho. Era precisamos viver no Evangelho. Precisamos ler o Evangelho e guardarmos para nós. Porque sem o Evangelho de Cristo, que é sem a tua passagem aqui na terra, a gente não seríamos nada. E também hoje, cara, sem a presença de Cristo em nosso corpo e nosso coração, cara, a gente também não somos nada. Por isso precisamos confessar nossos pecados a Cristo, a Deus também. Quinta-feira, a lição de quinta-feira. Jesus, nosso advogado no juízo. Pergunta número 8. Qual é a diferença entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e os ministérios de Jesus no santuário celestial? De uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito pelo pecado. Seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. Uma vez que adentrou o lugar santíssimo, ele permanece como nosso advogado no juízo. 1 João capítulo 2, verso 1. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez e não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperaram por ele. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Por meio de seu sacrifício e mediação, ele resolveu o problema do pecado. Ele virá outra vez para aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. A pergunta número 9. Por que ele nos convida a segui-lo e o que descobrimos à medida de que fazemos isso? A intercessão de Cristo no santuário celestial em favor de ser humano é tão essencial ao plano da redenção como foi sua morte sobre a cruz. Com sua morte, ele iniciou essa obra. A ressurreição ascendeu-se ao céu para concluí-la. Pela fé devemos ir além do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Hebreus capítulo 6, verso 20. Ali se refere à luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter uma compreensão mais clara dos mistérios da redenção. A salvação do ser humano tem custado um preço infinito para o céu. O sacrifício feito equivale aos mais planos requisitos da lei de Deus, que foi violada. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai, e por meio de sua mediação, o desejo sincero de todos os que ele se aproximam pela fé pode ser apresentado a Deus. Quem disse isso foi a serva do Senhor Ellen G. White no Grande Conflito, página 409. O plano da salvação acaba com um grande conflito e resgata a terra das guerras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus a um mundo em necessidade e a um universo expectante. Sua morte revelou a maldade do pecado e ofereceu salvação.
Sua intercessão garante os benefícios da expiação, os que estende a mão para recebê-los. A pergunta no rodapé: qual é a relação entre a morte de Cristo e sua intercessão? O juiz é necessário? A relação da morte de Cristo e sua intercessão, que ele morreu por todos nós, que ele precisou vir, viver em seu ministério, começar o seu ministério e viver em seu ministério, conduzi-las e depois morrer na cruz. Era o plano de Jesus desde o começo da fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecou, Jesus já sabia que ele tinha que vir aqui na terra, para passar por tudo que ele passou, por todos nós. E o juízo é necessário? Com certeza. Está sendo necessário o juízo dos mortos e vai ser necessário o juízo dos vivos, a partir do decreto dominical. A lição de sexta-feira, o estudo adicional. Olha que a serva do Senhor disse. Ellen G. White descreve a atuação de Jesus em nosso favor no juízo e o nosso papel. Jesus não justifica os pecados deles, mas apresenta seu arrependimento e fé, e reclamando o perdão para eles, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: Eu os conheço pelo nome, gravei-os na palma de minhas mãos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos capítulo 51, verso 17. E ao acusador de seu povo declara: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Zacarias capítulo 3, verso 2. Quem disse isso foi Ellen G. White, no Grande Conflito, página 406. Os fatos de os conhecidos filhos de Deus serem representados como estado na presença do Senhor como as vestes sujas devem lavar a humanidade e ao profundo exame do coração todos que lhe professam o nome. Os que estão de fato purificados e o caráter mediante a obediência à verdade terão de si mesmos uma opinião muito humilde. Quem disse isso foi a serva do Senhor Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja, página 403. Vivemos hoje no grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida devem agora, nos poucos dias que lhes restam do tempo da graça, humilhar-se diante de Deus, em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. O Grande Conflito, página 410. Olha que a serva do Senhor está falando aqui, que a gente, para conseguir estar no livro da vida, temos que humilhar, hoje, não amanhã ou lá no decreto dominical, depois. Não. É hoje, devemos humilhar diante do Senhor e revelar os nossos pecados para o Senhor e arrependei-vos dos pecados. É isso que deve, acontecer hoje. Você se arrepender, e ir para o primeiro amor, voltar para Cristo. É isso, povo de Deus. Essa lição maravilhosa da lição número 8. Quando eu estava estudando, de fazer o desvendando o Apocalipse, quando eu vi que a lição do grande conflito, que era a lição do grande conflito, falei, vou fazer junto com o desvendando o Apocalipse. Justamente a lição que eu fiz hoje, a lição número 8, a luz do santuário, no Desvendando o Apocalipse, eu vou fazer a igreja de Laodiceia, que começou também em 1844, no ano do juízo celestial. Culminou certinho. Por isso que é importante estudar as profecias. As pessoas que falam que não gostam de profecias, elas estão contra Deus. Eu amo profecia. E sempre vou amar até a volta de Cristo. Sempre vou professá-las. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, me fez de seu servo, Senhor, para pregar o juízo celestial que o Senhor começou em 1844 e vai até os dias de sua volta. Por isso, meu Deus, venho hoje agradecer a Tua presença em minha vida, que eu possa professar cada vez mais a Tua palavra,
para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam ver, querer entrar na cabeça deles, para eles se arrependerem de seus pecados e voltar ao primeiro amor, voltar à tua presença, Senhor. Por isso, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, me ajudem aqui no YouTube, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative os sininhos de notificação para ir recebendo os meus vídeos quando eu fizer aqui no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E compartilhe meu vídeo, compartilhe para mais pessoas, para elas saberem, quero dar mensagem verdadeira. Eu não estou aqui para distorcer palavra nenhuma, estou aqui para levar a palavra verdadeira de Cristo. A Bíblia é sagrada, é para mostrar para vocês a verdade da palavra de Cristo. Por isso, me ajudem aqui no YouTube. Um feliz sábado a todos, um bom final de semana e até a próxima.